Eu vou ler uma frase aqui que totalmente desconstruiu um monte de coisa que eu tinha estudado sobre lei da atração. E assim como explodiu a minha cabeça, eu espero que exploda a sua aí também. Porque às vezes a gente não tem resultado, fica muito sem saber o que fazer, acha que tá tudo errado, mas é porque a gente só precisa dar uma mudadinha aqui numa percepção, numa coisinha aqui básica que eu vou te falar agora. A manifestação não vem do esforço para ser positivo, mas da permissão para ser autêntico. Toma essa que vamos falar sobre isso, porque ó, muito doido, porque quando você está estudando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, se fala muito da lei da atração, principalmente da coisa toda de que você tem que ser positivo para manifestar algo. E por mais que eu, por anos, me esforçasse para ser positiva e cada vez estudasse mais, porque eu não tinha resultado e eu não via aquilo ser recompensado, eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. E essa frase veio me mostrar que existe uma outra chavinha a ser virada. E, na verdade, isso, assim, mudou toda a minha jornada. Por justamente entender que um detalhe fazia toda a diferença, que não é sobre ser positivo exatamente. Porque eu ficava pensando assim comigo, mas eu vejo tanta gente, principalmente quando eu trabalhava no corporativo, tanta gente ruim e que faz o mal para os outros, sabe? Se dando bem. E às vezes eles não são positivos nada. Eles são aqueles caras que só reclama, só enche, só acaba com o outro. Sabe aquela nuvenzinha negra que quer chover em você também? Vai passando para frente o mau humor? Eu falava, como que essas pessoas então conseguem manifestar, enriquecer, seja lá o que for? Elas não estão sendo positivas, elas estão conseguindo. E aí essa frase nos ajuda justamente a desconstruir esse conceito. Por quê? Primeiro, que não é só pensar positivo ou ficar falando afirmações positivas. Se for só por falar, se for só ficar lá olhando para o espelho, blá, blá, blá. Pode funcionar muito bem sim, dentro do conceito de finge até que aconteça, mas eu não posso falar algo que pra mim não rolou. Então assim, se pra você funcionou, pra outras pessoas funcionou, putz, que legal, porque pra mim nunca deu certo e eu tenho que passar aqui a minha experiência, não tenho como fugir disso. E também tem outra coisa, não é só pensar positivo, você tem que sentir positivo, sabe? Não tem que ficar forçando isso dentro de você. Pra mim, pelo menos, nunca rolou só o pensar, mas eu tinha que realmente falar, não, calma, minha energia tinha que estar vibrando mais alto. E aí é todo um conjunto que fica complexo, né? Que é pensar, é sentir, é o que você vibra, é a gratidão. Aí eu falava, calma, então não é só pensar positivo, igual eu tinha me falado, né? Então tem muita coisa envolvida. Mas então, quando a gente pega essa frase, que pra mim ela condensa todo esse rolê todo que eu tô passando aqui, que às vezes pode ter muitos passos e muita complexidade, a gente entende que eu, pessoalmente, só consegui conquistar algo na minha vida de forma intencional, porque não é que eu nunca tinha manifestado nada na vida, mas eu só consegui falar assim, eu quero isso, eu vou conquistar isso, quando eu me permiti, quando eu me dei merecimento, autorização para aquilo. Então, é assim, fala assim, não, eu quero isso, eu mereço isso, eu permito que isso entre na minha vida, eu permito que coisas boas aconteçam. Sabe, principalmente quando a gente tá falando de dinheiro e que a gente tem aquela crença, não sei se vocês, mas eu pelo menos muito, de que dinheiro é ruim, dinheiro acaba com as pessoas ficam corrompidas, porque os exemplos que eu via, principalmente no mercado, no corporativo quando eu trabalhava, era que só os caras que faziam mal, eles cresciam, então para eu ganhar dinheiro e ser rico eu tinha que ser ruim e eu não queria ser ruim. Então a gente precisa desconstruir tudo isso e aí eu não me permitia querer ganhar dinheiro justamente porque eu não tava eu não quero ser uma pessoa ruim. Então você precisa dar essa autorização. E é por isso que a gente fala muito de decreto. Eu decreto isso e aquilo, porque é você falando, ó, pensamento e sentimento. Eu quero, eu mereço, eu permito, eu autorizo, eu deixo isso entrar na minha vida. E aí, essa frase, ela traz isso. A essência dela é essa. E aí, quando na segunda parte, a gente está falando da permissão, mais especificamente para ser autêntico, é porque outra coisa que eu observei, que eu vi que todo mundo bem-sucedido tem em comum, é assim, não importa se você é de um jeito ou de outro, se você é rico, pobre, vem de um lugar, vem de outro, se você... Não importa. O que importa é assim, você precisa confiar no teu taco. Você precisa ter foco, mas um foco energético, não só de ação, mas um foco de falar assim, não, eu vou conseguir. Não existe outra possibilidade a não ser eu conseguir, eu ganhar, eu vencer, eu conquistar. A autoconfiança, para mim, é a única coisa que você precisa ter para conseguir qualquer coisa e
ser qualquer coisa na tua vida, entendeu? E aí a permissão para ser autêntico é justamente porque eu sei que, nossa, vou dar um exemplo. Ah, eu quero ser influenciadora. E aí eu vejo que todas as meninas que estão fazendo sucesso, as que eu sigo, elas fazem vídeos de dancinha e elas fazem, sei lá, merchan de suplemento. Aí o que eu penso? Não, mas eu não sei dançar e eu também não tomo suplemento. Mas aí como é que eu vou vencer? Como é que eu vou conseguir ser influenciadora se eu não tô fazendo igual as que têm sucesso estão fazendo? Isso é não se permitir ser autêntico. Porque aí, o que eu tô fazendo? Eu estou sendo o que eu acho que eu tenho que ser, eu estou fugindo da minha essência, estou fugindo da minha beleza energética, porque eu acho que existe só um modo para chegar num resultado. Eu acho que só um jeito é o caminho. É como se fosse uma fórmula matemática pronta. E não é assim. As pessoas que conseguiram se destacar como influenciadoras, nesse exemplo, ou não, foram justamente aquelas que fizeram diferente. Porque imagina se todas as influenciadoras venderem suplemento e fizerem dancinha. Primeiro vai ficar chato, vai ficar tedioso, ninguém mais vai querer seguir, vai ficar mais do mesmo. Aí vai lá uma menina que ao invés de fazer dancinha, ela, sei lá, lê um livro. Aí fala, nossa, como ela é diferente, vou segui-la. Por quê? Ler livro para essa pessoa era o que fazia sentido dentro da alma dela, era o que ela gostava. Então, faz sucesso quem é autêntico com quem é de verdade. Então, por mais que a gente possa seguir dicas e regrinhas e truques, olha, para ser influenciadora, para ganhar seguidores, tudo bem. Mas antes disso, você tem que olhar para a sua autenticidade, o que faz sentido para você. Porque senão, se eu nem tomo suplemento, como é que eu vou conseguir fazer lá um merchan de forma que as pessoas comprem a ideia? Não tem como, né? Então, olhar para a nossa autenticidade é muito mais importante do que só pensar positivo, porque antes do pensar positivo, eu preciso entender esses passos anteriores, que é justamente ser original e ser fiel a essa autenticidade, ser fiel a quem eu sou, porque não adianta, a energia chega antes, a energia não mente, por isso que eu amo falar de beleza energética, porque é sobre isso. A beleza, ela não tá no seu cabelo, na sua roupa, na sua maquiagem. Ela tá no que você exala de dentro. E é a mesma coisa em qualquer outra área da vida. Então, se eu tô numa entrevista de emprego, o que eu tô falando é importante, meu currículo é importante, mas se eu não estiver exalando vontade de trabalhar ali ou alguma coisa que cative o outro, não adianta, o seu currículo pode ser o melhor do mundo, você não vai ser escolhido. Tenta aplicar isso em tudo na tua vida. Então, para conquistar o emprego, ser influenciadora ou qualquer outra coisa na tua vida, primeiro você precisa olhar se você está sendo fiel a quem você é. E aí, tudo bem que o resultado, a linha de chegada é uma para todo mundo ou para várias pessoas, que é esses objetivos. As pessoas podem ter o mesmo objetivo, mas como a gente vai chegar naquilo, cada um vai ter o seu jeitinho. Quero ganhar R$ 1 milhão. Todo mundo que ganhou R$ 1 milhão fez de um jeito diferente. Não vai existir o mesmo jeito para cada um. Ainda mais porque cada um tem o seu jeitinho de conversar, de falar. A influenciadora, cada uma, né? Nesse exemplo, cada uma tem o seu jeitinho de vender o suplemento ou de ler o livro. Então, seja fiel. E se permita ser quem você é, porque é importante. Você tem que se aceitar, você tem que gostar de ser a pessoa que você é. Então, começa nesse passo zero, vamos dizer, se você ainda não consegue chegar em se permitir ser autêntica. Começa a aceitar, entender que você tem falhas, que você tem coisas boas, entender que tá tudo bem se você não é ainda a pessoa que você quer ser, que você tem um monte de coisas para melhorar, mas comece se aceitando, é como se você estivesse se acarinhando, se ninando, sabe? Quando você vê uma criança que não está conseguindo andar, para ela é o fim do mundo, ela não está conseguindo dar aqueles passos, mas você entende que é um processo que ela vai conseguir. Então, olhe para si mesma com esse carinho de quando a gente olha para uma criança e entende que ela precisa cair um pouquinho para conseguir dar o primeiro passo de pé. E aí, após isso, você consegue entender quem você é, o que você quer, como você contribui ao mundo. Então, se eu quero ser influenciadora, eu quero ser influenciadora do quê? Eu quero influenciar as pessoas a fazerem o quê? E a partir daí, você vai, de pouquinho em pouquinho, reestabelecendo a tua energia, ficando de pé, como esse neném que está aprendendo a andar. E quando você ficar de pé, aí sim, você consegue entender e ser positivo e pensar positivo, porque você está muito segura do que você tem para trazer para o mundo, você está muito segura daquilo que você é, porque você se aceitou, você se acarinhou, você se permitiu, e aí você sabe que você merece por todo esse processo, toda essa jornada que veio antes do resultado final. Por isso que não vem só exatamente de pensar positivo, mas antes do pensar, como é que você chegou até ali?